Bora lá em frente, 9h41 agora, tem gerado muitas manifestações dos nossos ouvintes, dúvidas, perguntas, e a gente se compromete aqui sempre a esclarecer em relação às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, aprovadas em outubro, mas que já começaram a valer no comecinho dessa semana. Na linha com a gente, a partir de agora, está o assessor da presidência do Detran de São Paulo, Júliver Modesto. Bom dia. Bom dia aos que estão no estúdio e àqueles que nos ouvem e nos assistem. Bom, vamos aqui, a gente vai aos pouquinhos respondendo, tem muita dúvida, viu, Júlia? Já se prepara aí, o Ivan já separou várias dessas perguntas, mas enfim, entre as novidades aí que entraram em vigor na última segunda-feira, aumentou o número de pontos necessários no caso de perder a habilitação, repassando aqui alguns pontos centrais, né? Serão necessários para novos documentos 40 pontos para perder a CNH, desde que não haja infração gravíssima em 12 meses. Se houver, aí esse teto cai para 30, de 40 para 30. E se houver outra falta gravíssima, aí o limite volta aos 20. Vamos começar aqui falando. Falei alguma bobagem ou é isso aí? É isso, né? É isso mesmo. Muito bem. Certinho. Então vamos lá. Renovação de CNH. Vamos começar por aqui. Agora, por quanto tempo é possível dirigir sem trocar o documento? Nós tivemos um escalonamento, né, de acordo com a idade. Então, até a pessoa completar 50 anos, ou seja, até os 49, a validade é de 10 anos. A partir do momento que completa 50 anos, de 50 até 69 anos, aí são 5 anos de validade. E quando completa 70 anos em diante, são 3 anos. Sendo que nas 3 situações o médico perito pode eventualmente diminuir o tempo de acordo com eventual necessidade que ele avalie. Para quem já tem algum tipo de processo de suspensão na CNH, o que acontece? Esse processo perde a validade ou vale a regra antiga, vale a regra nova? Tem muita gente inserida nessa questão aí, né? Gente que já tem ponto na carteira antes da nova lei valer, né? Então o pessoal tá meio perdido em relação a isso, né? O que vale? A partir de agora, retroage? Perfeito. Essas alterações do CTB entraram em vigor na segunda-feira. E na própria segunda, o Conselho Nacional de Trânsito expediu um total de 34 resoluções, sendo que algumas delas para prorrogar os prazos de procedimentos que já estão ocorrendo nos estados e outra parcial dessas resoluções para resolver essas questões de aplicabilidade da nova lei. E uma delas foi isso que você perguntou, Ivan. Hoje, quem tem 20 pontos completados até dia 11 de abril, que é o dia anterior ao início da vigência, estará já incluído na nova regra, desde que o processo ainda não tenha sido instaurado ou não tenha encerrado a instância administrativa. Ou seja, quem já foi punido com suspensão até dia 11 de abril, recorreu nas 2 instâncias, perdeu e já iniciou o cumprimento, esse não volta mais. Agora, aqueles que tinham a pontuação, mas ainda não tinham recebido a punição pelo Detran, esses sim já estarão abrangidos pela nova regra, e aí tem que avaliar se cometeram ou não infração gravíssima no período e se exerce atividade remunerada, porque esse é um acréscimo também importante. Quem exerce atividade remunerada ao veículo, a pontuação será de 40 pontos, independente da existência ou não de infrações gravíssimas. Isso é interessante. Falando de um caso concreto ainda nesse assunto, por exemplo, uma pessoa, a gente sabe que muitas multas ficaram represadas, né, ao longo de 2020, começaram a ser enviadas agora. Então, digamos que a pessoa tenha cometido essas infrações ao longo de 2020, isso seria suficiente para estourar os 20 pontos da carteira, né, que era o que estava em vigor, só que essa pessoa não recebeu nem a notificação, nem a cobrança. Começou a receber agora, em 2021. Ela perde a carteira por causa dessas notificações ou já para ela já está valendo essa nova legislação que aumentou para 40? Muito bem colocado, né? Nós tivemos essa prorrogação de prazos do processo administrativo por conta da pandemia e sempre o que vale é a data do cometimento da infração, de modo que no bloco punitivo, ou seja, nessa somatória da pontuação, não pode ter transcorrido mais de 12 meses. Então, se a pessoa começa a receber agora essas notificações que estavam represadas, se dentro de um período de 12 meses ele tiver completado 20 pontos, ele estaria sujeito à suspensão na regra antiga. Entretanto, como o processo não foi instaurado, justamente por causa dessa prorrogação, ele será, digamos assim, beneficiado
pela nova regra. Então, ele só será suspenso com 20 se tiver ali 2 ou mais infrações gravíssimas, como, por exemplo, o avanço de sinal vermelho de semáforo, que é uma infração gravíssima. Então, vamos supor aí que a pessoa cometa 3 vezes essa infração, são 21 pontos. Nesse caso, ele será suspenso, porque mesmo na regra nova, tendo 2 ou mais infrações gravíssimas, ele estará sujeito à penalidade de suspensão. Então, tem que ficar atento em relação a esse escalonamento, né, da gravidade, e em relação a ser utilizada a regra nova, isso foi pacificado pelo CONTRAN. Todos que ainda não tiveram um processo finalizado de suspensão terão a aplicabilidade da regra nova. Há muitas dúvidas aqui sobre cadeirinha para as crianças ou assento elevado. Vamos lá, a partir dessa mudança, com quantos anos a criança precisa ser transportada no carro usando o equipamento necessariamente? Essa é uma questão muito importante e eu aproveito para esclarecer aqui que não tivemos efetivamente mudanças em relação à exigência e aos tipos de dispositivos a ser utilizados. O que ocorreu, principalmente nesse aspecto, foi a incorporação no texto legal de algo que constava tão somente de resolução do CONTRAN. O que houve de mudança realmente é que, anteriormente, para se transportar no banco da frente, a criança deveria ter atingido 10 anos, menos de 10 anos não poderia ser transportada no banco da frente. Hoje foi acrescentada também a questão da altura. Se a criança não tiver 10 anos, mas já tiver 1,45 m, pode ser transportada no banco da frente. Em relação aos dispositivos de segurança, as mesmas exigências que já existiam continuarão a existir. Então, depende da idade da criança. Até 1 ano é o bebê conforto, de 1 a 4 é a cadeirinha, propriamente dita, de 4 a 7 anos e meio é o assento de elevação e, a partir daí, o cinto de segurança. A nova resolução do CONTRAN, inclusive, acrescentou aí a necessidade de verificação do peso da criança conforme até as orientações do fabricante. Algo que é difícil a fiscalização, né, em relação ao peso, porque, obviamente, não dá para ficar pesando a criança, mas é um aspecto também que foi elencado na norma. Muitas perguntas aqui de motoristas de aplicativo sobre a cadeirinha. Eu peguei como exemplo o Paulo, que nos escreveu hoje pela manhã, dizendo: oi, Sheila, bom dia. Nós, motoristas de aplicativo, seremos multados se transportarmos crianças sem a cadeirinha? Eu pergunto porque a maioria dos pais acaba não trazendo a cadeirinha. Esses pais dizem ser muito difícil andar com a criança, bolsa, cadeirinha. Muitos chegam a dizer que nós somos obrigados a ter a cadeirinha dentro do carro. Como é que fica isso? Serão multados nesse caso? Terão de recusar corridas, por exemplo, porque os pais não estão com cadeirinha? Como é que fica o caso de motorista de aplicativo e taxistas? Excelente pergunta. Quando o CONTRAN regulamentou os dispositivos de segurança em 2008, excluiu os taxistas. E como a prática do veículo de aplicativo, né, a oferta desse serviço, acabou surgindo depois disso, muito se questionava se o veículo de aplicativo também não deveria seguir a mesma regra do táxi. E em relação a isso, embora a lei não tenha previsto a exceção, o Conselho Nacional de Trânsito, ao regulamentar os dispositivos de segurança, acabou incluindo também os veículos de aplicativo quando em prestação de serviço da isenção do dispositivo de segurança, equiparando ao táxi. Então, o táxi já tinha essa isenção e veículo de aplicativo agora passou a ter também, desde que durante a prestação do serviço. Quer dizer, se ele estiver ali fazendo uma corrida com um passageiro que solicitou no aplicativo, aí ele está isento de ter o equipamento, mas o fato dele ser taxista ou motorista de Uber não significa que ele pode levar o filho dele no carro sem a cadeirinha. É mais ou menos isso, né? Perfeito. Lembrando a todos que o mais importante que a obediência à norma é ter um comportamento seguro. Sim. Então, é claro que a utilização do dispositivo faz todo sentido e vai trazer segurança às nossas crianças, e aquele motorista que puder utilizar é o ideal, né? O Júlio Vermodeste é assessor da presidência do Detran de São Paulo, está conversando aqui na Band News FM conosco, tirando dúvidas de ouvintes também, e eu vou te falar, Júlio, ver que acho que a cada 10 perguntas que chegam aqui, 8 são sobre exame toxicológico, porque há mudanças, né, em relação à obrigatoriedade do exame, e aí são perguntas diversas. Então eu queria começar fazendo uma mais ampla em relação ao novo CTB, do que muda. E aí eu vou entrando aqui nos casos específicos, porque são dúvidas pontuais mesmo. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Exame toxicológico, né, o que tem de novidade aí com o novo CTB que entrou em vigor?
Eu até já esperava essa pergunta e esperava que a maior parte das dúvidas se referisse realmente ao exame toxicológico, porque é o que a gente mais tem recebido essa semana de questionamento, né? Então é importante pontuar que desde 2015 o exame toxicológico já é obrigatório para todo motorista que tenha habilitação na categoria C, D ou E, independente de exercer ou não atividade remunerada. Ele deve fazer quando renova a habilitação, quando obtém essas categorias, e um exame periódico, que a gente também chama de intermediário, que era no meio da validade da CNH. E agora, com a mudança do código, ampliando a validade para 10 anos, manteve-se o exame periódico a cada 2 anos e meio. Então, não é no meio da validade da CNH, mas sim a cada 2 anos e 6 meses. Isso significa que quem terá a validade de 10 anos da CNH também será obrigado a fazer o exame toxicológico por 3 momentos, com 2 anos e meio, com 5 e com 7 anos e meio. Isso, na verdade, não é novidade, porque já constava do CTB desde 2015. A novidade agora, que está gerando bastante polêmica, é que passou a ser configurada uma infração de trânsito para quem descumpre a obrigatoriedade do toxicológico periódico. Porque quando a pessoa vai renovar, a consequência natural é que, se não faz o toxicológico, não consegue renovar. Agora, esse periódico, se ele não fizer, ele estará sujeito a ser multado e ficar suspenso por 3 meses. O Código de Trânsito passou a ter 2 infrações distintas. Uma delas relacionada à condução do veículo sem ter realizado esse exame após 30 dias da sua obrigatoriedade, ou seja, o condutor tem 2 anos e 6 meses. A partir de 2 anos e 7 meses, sem ele ter comprovado esse exame, ele estará sujeito à multa caso esteja dirigindo veículo que exija a categoria C, D ou E e for abordado nessa condição, tá? E a outra infração de trânsito é aplicável àquele que, mesmo que não dirija os veículos, quando ele for renovar a habilitação, se ele exercer atividade remunerada e, portanto, tem uma preocupação maior com esse tipo de motorista, e for verificado pelo Detran que ele não fez o exame periódico que deveria ter feito, ele também estará sujeito a essa multa, tá? É importante pontuar que o CONTRAN estabeleceu uma regra de transição. Então, até o dia 12 de maio, quem está com o exame toxicológico vencido pode fazê-lo e aí não vai ter problema nenhum, tá? A partir do dia 12 de maio, estarão sujeitos à aplicação da multa se estiverem dirigindo. Agora, se não estiverem dirigindo veículo. Essa é outra dúvida, se a partir do dia 12 contariam esses 30 dias ou se a partir do dia 12 não fez, já leva a multa. Tem dúvida nesse sentido aqui também. Perfeito. Então, o CONTRAN regulamentou isso e deu essa regra de transição de 30 dias para a solução do problema. Só que assim, a pessoa só deve agora correr atrás para fazer o que já deveria ter feito, caso ele esteja dirigindo esses veículos no dia a dia. Mas existem muitos casos de motoristas que têm a categoria C, D ou E, mas ele não dirige esses veículos, ele dirige só o carro dele, só a moto dele. E aí, nesse caso, como o exame já venceu, ele não precisa agora correr para renovar. Ele pode deixar só para o momento da renovação da habilitação, tá? Então, há essa regra de transição que é importante também ser observada. Um outro esclarecimento importante para quem nos ouve, nos assiste também é o seguinte: a carteira digital de trânsito, que permite que o condutor tenha no seu celular o documento de habilitação e o documento do veículo, já contém a informação do vencimento do exame toxicológico, tá? Então, é importante que quem tenha a carteira digital faça a atualização do aplicativo e aí já vai ter informação se o exame toxicológico já venceu ou está para vencer. Acho que você falou bem aí, porque começou dizendo que o C, D e E, ainda que não exerça a atividade remunerada, é obrigatório, mas tem pessoas que estão mandando perguntas aqui que tem a categoria B, mas exerce atividade remunerada, né? Então, essas pessoas, elas têm que fazer também o toxicológico? Boa pergunta. Nesse caso, não são obrigados, porque a obrigatoriedade do exame toxicológico de 2015, e que não teve alteração nesse sentido, é apenas para quem tem habilitação na categoria C, D ou E. Se a pessoa exerce atividade remunerada, mas é, por exemplo, um taxista com categoria B, ou é um motofretista com categoria A,
ele não é obrigado ao exame toxicológico pela atual legislação. Muita gente aqui exerce função, mas não é autônomo, Júlio, trabalha para empresas e estão com essa dúvida se são eles que precisam arcar com o exame, enfim, ir atrás, ou se a empresa para a qual eles prestam esse serviço é que tem essa responsabilidade. Ou se é fruto de negociação, eventualmente, né? É fruto de negociação, porque isso vai depender da relação contratual, não só o toxicológico, né, a própria renovação da CNH, toda vez que ele for renovar, também, eventualmente, pode ser que a empresa custeie ou não, né, mas é fruto de negociação. Muda alguma coisa para quem atropela ou mata no trânsito ou em outro tipo de acidente, ou nada mudou em relação a isso? Essa é uma pergunta muito boa, porque nós tivemos uma alteração no Código em 2017, que aparentemente trouxe um recrudescimento, um aumento de penalização a esse tipo de condutor, mas acabou esbarrando num critério do direito penal. E eu vou explicar aqui bem sucintamente. O homicídio culposo na direção do veículo automotor e a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, quando cometidos por motoristas sob influência de álcool, tem uma forma qualificada no Código de Trânsito, que faz com que a pena seja maior. Por exemplo, no homicídio, em vez de 2 a 4 anos, passa a ser de 5 a 8 anos. Então, quando você olha apenas a pena aplicável, dá a impressão de que a pessoa terá uma punição maior. O problema é que o Código Penal estabelece que todo crime que tenha pena de até 4 anos, ou independente da pena, seja de natureza culposa, ele terá obrigatoriamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E foi nesse sentido que ocorreu a mudança por meio de uma emenda do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, que ele conseguiu pegar um projeto de lei que ele já tinha apresentado no Senado, e incorporou nesse projeto de lei de alteração do Código de Trânsito, e aí criou o artigo 312b, com a seguinte redação, que quem cometer estes crimes de homicídio e lesão corporal sob influência de álcool não poderão mais ter essa substituição da privação de liberdade por restrição de direitos. Muito bem. Queria falar um pouco sobre motociclistas, Júlio. Para eles também há mudanças nesse novo CTB. A gente sabe que muitos dos nossos ouvintes aqui estão aí na correria, trabalhando nos apps de entrega, mas sempre com um foninho de ouvido ali, entre uma entrega e outra, ouvindo a Band News FM. Questão de viseira, óculos de proteção, tipo de capacete, o que muda para essa categoria? Perfeito. Vou destacar aqui 2 mudanças importantes a serem esclarecidas. Uma delas é que a falta da viseira ou óculos de proteção constava como infração de falta de capacete. Entretanto, desde 2013, o CONTRAN havia determinado que se aplicasse uma multa genérica que existe no Código, que é dirigir sem atenção aos seus cuidados indispensáveis de segurança, de natureza leve. E essa era a multa que vinha sendo aplicada até então pela falta da viseira ou do óculos de proteção diante dos olhos, né? A mudança foi que agora o CTB passou a ter uma infração específica relacionada à viseira. Tanto do condutor desses veículos quanto do garupa, é uma infração de natureza média. Tá? Então, em relação à fiscalização que ocorria antes, agora a pena é maior, a gravidade é maior dessa infração da viseira. E a outra mudança, sim, vai trazer uma maior tranquilidade para os motociclistas em termos de peso da punição, é que a condução da motocicleta com os faróis apagados, e essa era uma crítica constante dos motociclistas, constituía infração gravíssima, para a qual era prevista multa e suspensão do direito de dirigir. E agora vai continuar sendo infração, mas apenas com multa de natureza média. Tá? Então, mais uma vez aqui, recomendo que os motociclistas tenham um comportamento seguro no trânsito, andem com o farol aceso. Entretanto, do ponto de vista de punição, podem ficar um pouco mais tranquilos, porque não terão o direito de dirigir suspenso, como ocorria anteriormente. Já que o senhor citou o farol aceso em rodovia, mesmo durante o dia, houve muita polêmica, né? Quando houve a decisão de que seria obrigatório acender os faróis nas estradas durante o dia. Como é que ficou isso agora? Ficou da seguinte forma, passou a ser obrigatório, a partir de 12 de abril, apenas naquelas rodovias com maior perigo para o trânsito, com maior risco de colisão frontal, ou seja, as rodovias de pista simples. São aquelas que não têm divisão entre os fluxos de sentido contrário e, por isso, pode ocorrer com maior frequência a colisão frontal, exigindo que o veículo seja visto
pelos demais motoristas, né? Então, rodovia de pista simples, fora dos perímetros urbanos, continua a obrigatoriedade. Naquelas rodovias duplicadas, não precisa mais usar. Reforço aqui a importância de utilização do farol, mas do ponto de vista legal, não haverá mais a exigência. Além disso, a lei passa a prever que veículos com a luz de rodagem diurna, chamado DRL, também estão isentos da utilização do farol baixo, porque o DRL substitui o farol baixo. E a partir agora dos próximos veículos fabricados, este dispositivo será obrigatório para a indústria automotiva. DRL é aquele que acende automaticamente, né, nos carros mais novos, é isso, né? Parece um LED, né? Não chega a ser um farol. Uma luz lateral, assim, mais ou menos. Inclusive a pergunta do Antônio aqui no nosso chat do YouTube, né? Essa questão do farol, a gente já falou tanto da polêmica, né? Acende o farol. Acende o farol e vai, entendeu? Para não correr serviço risco. É importante no trânsito. Senão você vai esquecer, vai ficar pensando se é pista simples, se não é, acende e vai, que é melhor, porque aí não tem dúvida e não corre risco de tomar multa. Tenho mais uma pergunta aqui, quais são os casos em que há apenas advertência e não multa? Advertência por escrito é uma penalidade substitutiva à multa prevista no atual código desde que ele entrou em vigor. Anteriormente, ela era prevista para as infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não fosse reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses, mas dependia de uma análise da autoridade de trânsito, do dirigente do órgão de trânsito. Então, na hora de aplicar a multa, em vez de aplicar a multa, ele poderia avaliar o prontuário do motorista e aplicar essa pena mais leve, né, em que não há nem pontuação e nem valor da multa a ser pago. O que mudou agora é que, em vez de ser uma possibilidade, passa a ser obrigatório que se aplique a advertência por escrito no lugar da multa, com uma mudança também em relação ao critério. Para as infrações de natureza leve ou média, mas desde que aquele infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Não se olha mais a reincidência da mesma infração, mas se verifica se ele está com o prontuário totalmente limpo, se ele não cometeu nenhuma. Muito bem. Júliver Modesto, assessor da presidência do Detran. Tá com tempo aí, Júliver? Estou. Você tem até meio-dia para ficar? São muitas perguntas. O nosso tempo é muito curtinho, né, Sheila? Infelizmente. A gente tem um monte de perguntas aqui dos nossos ouvintes e também alguns casos com particularidades, então nem sempre é muito simples a gente fazer aqui as perguntas no ar. Então vou pedir a gentileza, Júliver, se você puder, no bastidor aqui, a nossa produção perguntar algumas questões para você, porque são casos pontuais, particulares dos nossos ouvintes, mas a gente não quer deixar de prestar esse serviço e esclarecer para esses ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, estamos à disposição. Contem com o Detran São Paulo. É sempre um prazer levar informação a todas as pessoas. Obrigada, um bom dia.